Bom dia, meus queridos. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Nesse dia tão bonito, abençoado por Deus. Espero que vocês também estejam todos abençoados por Deus, na paz. Espero que os familiares de vocês, nesse momento difícil, estejam passando. Muita saúde, muita esperança e muita fé a todos nós. Pessoal, vamos lá. Nosso último momento, nosso último vídeo, nós falávamos um pouquinho sobre o idealismo alemão, a origem, a fonte, a inspiração, né? Nós vimos que o idealismo alemão, ele tem o seu fundamento, a sua origem, né? Como fonte de inspiração, René Descartes, com a célebre frase "eu penso, logo existo". Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estratégia, né? De talvez o fundador do idealismo, Immanuel Kant, filósofo alemão, Kant. Kant teve uma estratégia brilhante. Ele pegou o pensamento de Descartes e pegou um trecho da sua fala, o "eu penso". Então esse "eu penso" ficou marcado na filosofia e continua até hoje, né? Porque o fato de alguém chegar ao conhecimento de se expressar "eu penso" vai implicar uma série de outras consequências, certo? Então Kant retoma o "eu penso" para explicar uma situação, né, extremamente ambígua, certo? E ele chega assim ao conceito que não foi indicado anteriormente na lista, mas eu citei para vocês uma das principais obras de Kant, que é a Crítica da Razão Pura, porque exatamente a crítica é em cima desse "eu penso". Como assim eu penso? Certo? Então o fato de eu pensar me faz ser um idealista. Eu posso ter ideias das coisas, eu posso vislumbrar momentos, situações, eu posso imaginar as coisas, posso construí-las. E é possível, portanto, dentro dessa história moderna da filosofia, ligar ainda, por caminhos tortos, o nascimento e o desenvolvimento do idealismo alemão ao pensamento de Kant, e particularmente a sua primeira crítica, certo? E aí nós vamos perceber que o conceito de autoconsciência, a partir do "eu penso", está ligado, está presente na origem da filosofia a todo instante, principalmente na filosofia moderna, certo? E esta constatação é que nós harmoniza a forma de pensar as coisas, a forma de ter ideia das coisas. Então eu vejo algo, eu vislumbro, mas eu não vejo algo como ela está. Eu posso ter ideias de como ela foi construída, de como ela nasceu, de como ela se faz viver. Quando nós falamos o ser humano é racional por natureza. Espera aí. Segundo a ideia do "eu penso", eu posso pensar a minha própria existência, eu posso pensar a minha própria vivência do meu jeito, com a minha forma de ver as coisas. Isso é idealismo, isso é ter ideia das coisas. Não é simplesmente aceitar o que alguém disse, ou o que o outro disse, ou o que o outro falou que vale, né? O idealismo traz essa percepção de que nós precisamos idealizar as coisas, nós precisamos planejar as coisas, pensar as coisas, e não simplesmente esperar que elas aconteçam como que um milagre, né? Então explica essa experiência desde o princípio da identidade, que liga todas elas a uma única subjetividade, a subjetividade do "eu penso", logo existo, a subjetividade simplesmente da existência. Essa é a unidade que não pode derivar do empírico. Ela não pode partir do empírico, ela tem que partir da ideia, da razão, da racionalidade. Certo? Então, isso transcende
O idealismo, ele tem essa proposta kantiana de transcender o real. Então nós poderíamos afirmar de uma maneira bem analítica, que nós temos o mundo real e o mundo idealizado, e o mundo ideal. Nós vivemos uma realidade, mas podemos pensar um mundo ideal para nós. E podemos também procurar construir esse mundo ideal. Né? Que nem sempre o mundo real é aquilo que nós gostaríamos ou imaginamos que fosse o ideal para nós. Claro, isso é evidente hoje, né? No nosso tempo, claro que eu imagino que ninguém, se tivesse o poder de idealizar um mundo, idealizaria um mundo cheio de doenças, cheio de miséria, de pobreza, de enfermidades. Certo? Idealizaria um mundo perfeito. Então eu vou ler aqui um pequeno trecho, né, de uma fala de Kant, que representa bem o idealismo, a forma como o idealismo se propõe a nós. O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Se assim não fosse, algo se representaria em mim, que mesmo é dizer que a representação seria impossível, ou pelo menos nada seria para mim. Então Kant está afirmando que aquilo que representa pode não ser o que é ideal, pode ser o que não foi idealizado. Então eu posso idealizar uma coisa e ela nunca pode acontecer. Mas isso não me tira a liberdade de ter a capacidade de idealizar a coisa, de pensar aquela coisa, aquele momento, aquele objeto, seja o que for a coisa. Certo? Então, para Kant, isso é importantíssimo. E vai trazer consequências para a filosofia moderna no mundo das ciências. Certo? Eu tenho sempre que pensar o ideal e não aceitar somente o que é o real. O real pode se transformar em algo ideal. Então, essa seria uma dinâmica, né, de pensamento. O que é real pode se tornar ideal. Mas o que é ideal pode se tornar real também. Certo? Então o real pode se tornar ideal, mas o idealizado pode se tornar também real. Então essa dinâmica de transformação do mundo, ela é fenomenal. E é fantástico, e isso é fato na ciência. Certo? Aquilo que nós acreditávamos que nunca ia existir, hoje existe. Certo? E muitas outras coisas que nós pensávamos hoje já foi quebrado, esse tabu já existe, já está aí no nosso meio, já está sendo utilizado há muito tempo. Certo? Então nós podemos idealizar as coisas e esse mundo das ideias pode se tornar um mundo real. Certo? Segundo a nossa capacidade humana de construir as coisas, de fazer as coisas. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus.